A porrada tá comendo aqui em São Januário. Aí, Diogo, se perder amanhã a porrada vai comer, hein? Fudeu. Quem mandou ser campeão da terceira rodada, Diogo? Agora fudeu. Os caras estão pressionando. Fala galera, sejam bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta. Hoje, dia 21 de outubro, véspera do jogo entre Vasco e Corinthians pelo Brasileirão. Jogo que será transmitido na Rede Globo às 21h30 ou também no Sport TV. Um jogo que marca aí realmente tudo que você viu no início do vídeo, né? Torcida revoltada, protestando, os dois clubes sendo muito cobrados aí e pressionados pela sua torcida. E marca um jogo em que também, na questão da tabela de classificação do campeonato, um jogo ali que pode realmente colocar um dos dois times na zona de rebaixamento. O Vasco, que está na 15ª colocação com 18 pontos, e o Corinthians com a mesma pontuação em 16º, né? E aí o jogo realmente é de um desespero, de uma tensão gigantesca. Os dois times que têm semelhanças, né? Os dois times têm aí um cenário político conturbado, muito pressionado, em ano de eleição, e as eleições dos dois clubes são agora em novembro. Então mostra que realmente e tradicionalmente esses dois clubes têm realmente uma pressão política gigantesca, né? Os dois presidentes muito contestados, tanto pela torcida quanto por seus conselheiros, e com reprovações de contas, né? O Vasco teve aí com as contas de 2018 reprovadas, as de 2019 a gente ainda está aguardando alguma coisa, e o Corinthians teve aí, através do seu conselho, a suspensão de uma reunião que votaria a aprovação das contas de 2019. Então mostra um cenário aí semelhante nesse aspecto político. Financeiramente são dois times que se assemelham também, e principalmente esse ano. Vasco vem aí com salários atrasados, tanto na parte do futebol quanto na parte administrativa. São 2 meses, que venceu ontem dia 20 mais uma folha, são 2 meses de salário atrasado, se a gente for olhar pelo ponto de vista do acordo interno, que vence todo dia 20 a folha de pagamento. Ontem venceu mais um mês, são 2 meses de salários atrasados para os atletas e também 3 meses de salário para os funcionários. E em relação a isso, a gente tem uma informação para colocar no vídeo de hoje aqui, que foi dada ontem no canal do Léo, na torcida vascaína. Fica aí e não perde essa informação. E no Corinthians, 4 meses de salário atrasado. O time do Corinthians pagou agora em setembro 3 folhas, né? E tudo indica que tem apenas aí 1 mês de folha atrasada com seus atletas, né? Não sei se pagaram depois dessa data aí que foi publicada na sua tela, mas o cenário é muito semelhante. Então, outra coisa que se assemelha aí é a questão do futebol, né? Os dois times em campo vêm realmente entregando um resultado pífio aí, né? Resultados pífios em relação ao tamanho da sua história, a sua grandeza, né? As suas glórias, e são times que estão sendo cobrados aí pelas suas torcidas, né? O time do Corinthians é um time que vem de uma goleada, 5-1 contra o rival. É um time que também, assim como o Vasco, trocou de técnico. Hoje está com o técnico Wagner Mancini, que já comanda o time em alguns jogos. Participou inclusive dessa goleada que o time sofreu contra o Flamengo. E vem tentando reabilitar o time no campeonato, né? Time sem confiança, um time em crise, com alguns atletas questionados. E muito semelhante ao Vasco. O Vasco que vem também de 8 jogos, aí, não vem de uma goleada, mas vem de 8 jogos que não vence, com seu principal artilheiro, coincidentemente, não marca 8 jogos.
É um time que vem sendo pressionado pela sua torcida em relação a alguns atletas que não têm condições de serem titulares do Vasco hoje, como o Pikachu, como o Henrique, Felipe Bastos, né, que tem entrado constantemente no time. Há quem diga que exista uma panelinha no Vasco, e a expectativa também está no técnico recém-contratado que vai fazer a sua estreia, que é o Ricardo Sapinto. Então, os times se assemelham também nesse aspecto. Outro aspecto que assemelha os times dentro de campo é a montagem do elenco. Montagem mal feita, escolhas baseadas em critérios duvidosos, né? Em que a gente questiona a questão dos desempenhos, né? E a montagem do elenco mostra muitas carências, né? São dois times que têm transições muito lentas do ataque para a defesa, são dois times que marcam de forma muito distante, deixam muito o adversário jogar, são dois times que apresentam poucas opções para os seus técnicos, para o seu comando técnico, e são dois times que precisam se reforçar, né? O Vasco, assim como o Corinthians, é um time que pouco cria, é um time que tem aí 18 gols marcados. O Corinthians tem 19 gols marcados na competição. Não à toa estão figurando na tabela muito próximos, um na 15ª colocação e o outro na 16ª. E são dois times que ultimamente levaram muitos gols. O Corinthians levou 25 gols no campeonato e o Vasco 22. Nos últimos jogos, o Vasco levou 11 gols, o Corinthians levou 8. E as defesas realmente passam a ser muito questionadas. O goleiro Cássio vem sendo extremamente pressionado. Fernando Miguel vem oscilando muito, e na defesa ali realmente os dois técnicos vão ter muito trabalho. Em relação ao Vasco, a estreia do técnico Sapinto é a expectativa do torcedor de resgatar a alma desse time, de resgatar realmente jogadores que possam dar um pouco mais de si durante os jogos, para que o Vasco possa sofrer menos na partida, né? Para que o Vasco possa entregar um pouco mais, marcar um pouco mais, participar um pouco mais do jogo na criação e oferecer condições para que o Germancano possa realmente ser explorado na sua melhor qualidade, que é a finalização. O Vasco busca aí também quebrar um jejum, né? São 8 jogos sem vencer, já é a principal, né? O maior jejum nessa era do Campelo. A gente que ficou 7 jogos ano passado sem vencer também, na mesma gestão, mas bate o recorde aí, o Campelo consegue chegar a essa marca de 8 jogos, e se não vencer, pode entrar sim na zona de rebaixamento. O Vasco que vai marcar também aí possivelmente a estreia do Leonardo Gil, seu novo volante de 29 anos, que vem por empréstimo de praticamente aí um ano, né? E vai ficar no Vasco para ajudar o time em relação ao principal ponto que eu vejo hoje do meio-campo, que é ter um pouco mais de marcação. Então, é um jogador que sabe marcar muito bem e de vez em quando aparece no ataque para ser um elemento surpresa, né? O time do Vasco também pode contar com o Leonardo Gil em relação às bolas paradas. É um atleta que foi muito importante, a gente já subiu o vídeo aqui, foi muito importante no Rosário Central e fez muitas contribuições ao Rosário Central em relação à assistência e participação em gols. 67% dos gols naquele ano em que o Leonardo Gil jogou pelo time argentino saíram dos pés ou da participação do Leonardo Gil. Então a expectativa é positiva em relação a essas duas peças, o técnico e também o volante de 29 anos, né? O Vasco deve vir com a escalação modificada, né? O técnico Ricardo Sapinto fez um treinamento na segunda-feira, logo depois da derrota para o Internacional, já mostrou realmente que está com muita vontade de trabalhar, de mudar o cenário do Vasco, e deve promover algumas peças aí, né? O Vasco deve ir a campo ali com o Fernando Miguel, com Tenório, Miranda, Castan, Henrique ou Neto Borges. Eu até prefiro que a gente já comece a testar o Neto Borges. Leonardo Gil deve fazer sua estreia hoje, ao lado do Andrei, Carlinhos, Benítez, e no ataque Thales e Germancano, né? Esse deve ser o time do Vasco. Vamos parar um pouquinho bem aqui o vídeo para te explicar o seguinte. Ontem na live do Leonardo, lá no canal da Torcida Vascaína, foi dada uma informação durante a tarde, né? E a informação que foi dada é que, em relação a salários, a expectativa, já que o presidente Alexandre Campelo não pagou os salários,
conforme havia prometido no canal do Machão da Gama, que seria até terça-feira, ou seja, até ontem, dia 20, poderia ser pago aí, né, uma das folhas salariais aos atletas. Não foi pago e a expectativa é de que se pague hoje, na quarta-feira, que antecede ao jogo, né? Então, pode ser que, não pagando a folha e em caso de derrota para o Corinthians, o candidato Alexandre Campelo retire sua candidatura. Essa informação não sou eu que estou dando, estou apenas comentando aqui e você fica aí com a informação dada na íntegra pelo canal do Léo na torcida vascaína, beleza? Voltamos já para falar sobre o Corinthians. E antes vamos embora. Uma informação aqui. Eu recebi uma ligação agora aqui que tá tudo certo para pagar amanhã, antes do jogo, o do Corinthians, né? Porque é uma decisão amanhã, jogo de 6 pontos. Mas se acontecer uma catástrofe, não pagarem o salário, tá? Acontecer uma tragédia, não pagar amanhã e o Vasco perder pro Corinthians, a gente vai entrar na zona de rebaixamento, numa crise do caramba, e não se espantem, tá? Porque falta 2 dias para eleição. Quem tá falando isso não sou eu não, tá? Recebi uma ligação... 2 dias ou 2 semanas? 2 jogos, dois jogos para eleição. Corinthians e Goiás. Se acontecer uma tragédia, a gente entrar na zona de rebaixamento, perder pro Corinthians amanhã, não se espantem se o Campelo entregar, tá? O Campelo vai sair, vai tirar a candidatura, porque vai ser uma tragédia, salário atrasado, o time na zona de rebaixamento, ele não vai ter argumento. Ele não vai ter argumento para então ele vai tirar a candidatura, né? Sair da presidência. Não, sair da presidência não tem como, né, Léo? Não, ele você falou, né? Vai entregar. Entregar que eu digo. Eu pensei também. Abrir para outro, né? Ele vai abrir para outro. Galera, essa informação foi dada aí no canal do Léo. Parabéns ao Léo aí por estar sempre atualizando a gente 2 vezes por dia, durante a tarde e durante a noite em suas lives, né? Sempre com uma bancada ali robusta, trazendo novidades, opiniões. E em relação a essa questão de salários, é isso aí que você ouviu, né? A gente está devendo as folhas, existe essa expectativa aí de, se não pagar, pode ser que o Campelo retire a sua candidatura. Vamos ver, né, o que acontece. Eu até prefiro que a gente ganhe, independentemente de política, eu prefiro que a gente ganhe e afaste qualquer possibilidade de zona de rebaixamento, né, de entrar na degola ali, porque se entrar no momento atual que estamos é complicadíssimo, né? Em relação a salários também, ontem a gente acompanhando a live do canal Vascaíno do Cerrado, ao lado de Flávio Dias e Emerson Rocha, e também do professor Mariotti, o canal trouxe a informação através do Flávio Dias que a situação de salários realmente é complicada. A expectativa da diretoria é de receber mecanismo de solidariedade da venda do Alan, e também estão tentando acelerar a venda do Natan, lateral direito, que era do Vasco e foi emprestado ao Boa Vista, e que tem a obrigação da compra, né, após o término do empréstimo. O Vasco está tentando acelerar justamente essa opção de compra. Então a expectativa é do Vasco, através do bom momento que o lateral vem vivendo lá no Boa Vista, já é titular do time inclusive, mesmo com tão pouco tempo de clube, deve realmente o Vasco buscar esse bom momento para acelerar o processo de compra e receber a participação dele em relação a essa venda, né? Então a expectativa da diretoria, pelo que disse o Flávio Dias, é essa, né? Vamos falar agora sobre o nosso adversário, o Corinthians, trazer mais informações a respeito desse jogo de hoje, né? O Corinthians, que deve vir a campo ali com o Cássio, muito pressionado, inclusive, deu uma entrevista no Globo Esporte realmente bem cabisbaixo, né? E uma pressão muito grande, como se ele fosse o responsável pelo mau momento do Corinthians. Vem ao lado ali de Fagner, ex-jogador do Vasco, que foi campeão da Copa do Brasil pelo Vasco, tem uma história fantástica com a nossa camisa. Marlon, Gil, Fábio Santos, que foi contratado recentemente, deve fazer sua estreia hoje contra o Vasco, um jogador importante, de um papel tanto dentro de campo quanto no aspecto de liderança, que veio para realmente ajudar nesse momento conturbado do Corinthians, né? Xavier, Ramiro volta para o time, Camacho, Matheus Vital, ex-joia do Vasco, que também vai estar em São Januário, assim como Fagner, Casares e Bocelli. O Corinthians que não vai ter ali o Otero, que está suspenso
por ter levado o terceiro cartão. O Vasco também não vai ter algumas peças, como o Juninho e Ricardo Graça, que se recuperam de lesão, né? Então, esse é o time do Corinthians que deve vir a campo, um Corinthians pressionado assim como o Vasco, e a gente espera que realmente o Vasco saia de campo vitorioso hoje e afaste qualquer possibilidade aí de zona de rebaixamento. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Não esqueça, deixa aí seu like, se puder, compartilha, traz a galera para conhecer o nosso conteúdo, se inscreva, tá? Valeu, fica com Deus, até mais.